Deus nos deu a graça, Deus nos deu o presente, o dom de sermos a casa onde Ele mora. Você que tantas vezes se ajoelha diante do sacrário para adorar Jesus sacramentado, precisa tomar consciência que você também é um sacrário vivo. É dom de Deus para cada um de nós. E a verdadeira oração, aquela que de fato alcança o bom resultado, é a que nos coloca em nós. É aquele silêncio que vai retirando a dispersão que tantas vezes prejudica a nossa oração. O silêncio é o dom que Deus mais espera de nós quando nós estivermos em oração. Olá, meus irmãos. Paz e bem a todos. Que Deus cuide de cada um de vocês. Você pode ter certeza que você vai pedir muito mais a Deus quando você se calar do que quando você falar. Você pode ter certeza que o sentido mais profundo da sua oração não se manifestará quando você disser alguma coisa, mas quando você viver aquele silêncio que lhe coloca diante do mistério. E é naquele silêncio que você vai ouvir a voz do Senhor. E hoje nós estamos vivendo a grande preparação para a festa de amanhã. Mas nós não queremos chegar à festa de amanhã sem ter o coração suficientemente preparado. O coração preparado é como se você estivesse fazendo a faxina da sua casa para receber uma visita muito especial. Para comungar, a gente faz a faxina do coração, pede perdão a Deus. Se for um pecado venial, você pode pedir perdão a Deus antes da missa mesmo, ou durante o ato penitencial. Se for um pecado mortal, você vai procurar o sacerdote. Mas quando você se confessa diante de Deus e do sacerdote, você está fazendo a faxina do seu coração para receber a Eucaristia. Mas nós não podemos nos esquecer que da mesma forma como Jesus está em presença real na Eucaristia, Ele também é presença real na palavra. Por isso nós não podemos ouvir o Evangelho, ouvir a pregação em estado de dispersão, porque é como se nós estivéssemos passando diante do sacrário e não fazendo a reverência que o sacrário pede de nós. Diante do sacrário, nós ajoelhamos o corpo. Diante da Sagrada Escritura, nós ajoelhamos a alma. E eu quero você ajoelhado agora comigo na alma, mesmo que o seu corpo esteja sentado. Você nunca mais vai ouvir o Evangelho, você nunca mais vai querer ouvir uma pregação sem se recordar disso que nós acabamos de dizer. Quando você passa diante do sacrário, você ajoelha o corpo. Quando você está diante da Sagrada Escritura, você ajoelha a alma. E hoje, o Evangelho que eu escolhi para preparar o nosso coração para a festa da misericórdia é o das bodas de Caná. Você não precisa abrir a Bíblia para não dispersar. Se você quiser, você vai fechar os olhos e você vai imaginar os acontecimentos, porque é um texto bonito que ilustra um momento lindo entre Jesus e Nossa Senhora. Foi ali que o primeiro milagre de Jesus aconteceu, e foi por intercessão de Nossa Senhora. Foi atendendo a um pedido de sua mãe,
que Jesus continua atendendo os nossos pedidos hoje. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso nos compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada delas 2 ou 3 medidas. Jesus então ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Por exemplo, eu tenho muitas competências, manifestou a sua glória, mas eu admito que não tenho discípulos competência de creram administrar nada. Depois disto, desceu para Cafarnaum Eu com tenho sua a mãe, possibilidade de seus ajudar irmãos e quem seus administra, discípulos, e mas ali eu não posso ser o demoraram administrador, poucos dias. porque eu não seria um bom Palavra administrador. da nossa salvação. Eu tenho dificuldade com a função burocrática. Sabe a primeira coisa que me vem ao coração? Então logo eu terminei de proclamar o Evangelho, que o melhor vinho espiritual da sua vida, você vai beber nesta festa da misericórdia. Tudo aquilo que você já pôde experimentar em Deus, foi apenas um preparo para aquilo que você vai experimentar hoje e amanhã aqui na Canção Nova. Tudo aquilo que você experimentou de Jesus, foi apenas um preparo para a divina misericórdia que se manifestará na sua vida de forma grandiosa. Oh, minha gente, é tão lindo começar a festa da misericórdia recordando-nos quem foi Maria, a Virgem Maria. Ainda agora partilhávamos ali embaixo, ela foi a parte do mistério que nos representa. Embora nós olhamos para Jesus, para Maria, depois de tudo ter acontecido, depois da ressurreição ter acontecido, depois da ascensão de Maria, da assunção de Maria aos céus e da ascensão de Jesus aos céus, nós olhamos para eles e muitas vezes nos esquecemos na dimensão humana, que foi justamente o primeiro momento da nossa salvação. Muitas vezes, equivocadamente, nós dizemos que foi a morte de Jesus que nos salvou. Não. O que nos salvou foi todo o processo encarnatório de Jesus. E nós não podemos nos esquecer que no mistério da encarnação, Nossa Senhora protagoniza, representando toda a humanidade, que recebe naquele momento em seu ventre a presença do menino Deus. Quando nós celebramos Jesus misericordioso, nós estamos celebrando o menino Deus que foi educado por Maria. Ou você acha que Jesus não precisou ser educado como ser humano? Sim,
Deus não negou as necessidades humanas dele. Por isso ele escolheu bem onde ele iria colocar o seu menino. Jesus não nasceu de uma mulher qualquer. Foi uma mulher espiritualmente preparada para ser capaz de entender qual seria a missão daquele menino no mundo. E o que ela fez? Desde muito pequeno começou a ensinar a Jesus aquilo que nos seduziu um dia, quando Mas nós não descobrimos quem ele somos era. mais importantes do que aqueles que estão construindo Se a você for técnica que nos honesta, faz chegar a honesto, você. Sabe o que primeiro seduziu você em Jesus? A capacidade que ele tinha de amar os miseráveis. É impressionante, pode ser o coração mais duro do mundo, que ele vai ficar encantado com um ser humano que é capaz de amar todo mundo que passa pelo caminho. Pode ser uma pessoa que não acredita em Deus. Quando ela fica diante de um ser humano que não tem preconceitos, quando ela fica diante de um ser humano que não faz acepção de pessoas, quando ela fica diante de um ser humano que nunca se acha melhor que os outros, ela se rende e diz: que humanidade bonita está diante de mim. Por que o nosso Papa Francisco, que hoje está sendo sepultado em Roma, encantou tantas pessoas pelo mundo, inclusive os ateus? Porque o Papa Francisco era a encarnação do que Jesus queria de nós. Certamente quando Jesus era menino, ela falava com ele assim: meu filho, nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Você também não faz isso? Você não fez isso com seus filhos? E deu certo com a maioria, eu tenho certeza. Olha só, sem medo de errar. As dimensões mais bonitas dos cristianismos de vocês aprenderam com a mãe. Aprenderam. Aquilo que é mais de Deus em nós são características humanas que foram dadas por nossas mães. Não estou dizendo que pai não tem o poder de fazer isso, não. É porque nós crescemos dentro de sociedades muito maternas. Feliz de nós que tivemos uma mãe que nos ensinou os valores da vida. Feliz de nós que crescemos dentro de um lar cuja mulher que comandava sabia da responsabilidade que tinha. Quando você fez o seu filho entender o sentido de ser servidor, você deu ao mundo um bom início de cristianismo para ele. Depois a catequese vai ensinar as verdades da fé. Mas não são as verdades da fé que nos salvam, são os resultados dela na nossa vida. Não adianta eu saber o catecismo de cor e não saber amar. Não adianta saber todos os mandamentos, ir à missa todo dia, confessar toda semana, se eu não sou um homem que aprendeu a servir as pessoas que passam pela minha vida. De nada adianta, não é o catecismo que vai me salvar, é o resultado dele em mim. Nossa Senhora sabia disso. Ela foi educando Jesus para que ele fosse um ser humano preparado. Tanto é que na hora, Jesus devia estar bebendo um vinhozinho lá com os amigos, e fala aquilo que todo filho fala: ah não, mas pelo amor de Deus, agora não. Tanto é que a primeira resposta de Jesus não foi muito amável. O que Jesus falou para ela? Nós não temos nada com isso não. Pelo amor de Deus, pelo amor do meu pai, nós não temos nada com essa história. E ela nem aí para a resposta dele. Sai de perto e só fala assim: façam tudo que ele mandar. Olha a confiança que ela tinha. Os evangélicos que nos perdoem, mas o primeiro grande milagre de Jesus, quem pediu foi sua mãe.
Foi atendendo a um pedido da mamãe, que esse tanto de milagre no mundo continua acontecendo. Então, quando eu olho para esta senhora, eu vejo aquela que deu a primeira ordem ao filho humano que ela criou e disse: meu filho, está na hora de você ser Deus. Eu te eduquei humanamente até agora, chegou o momento de deixar a sua divindade vir à tona. Chegou a hora de deixar a sua natureza divina se manifestar. Porque quem multiplica o vinho não é o homem, mas é Deus presente em Jesus. Só que não se esqueça de um detalhe: quem atendeu ao pedido da mãe foi o homem. Ô minha mãe, como é que eu falo não para a senhora? Está vendo? Está vendo como o cristianismo é encarnado? Tudo o que Nossa Senhora precisou fazer com o filho dela, você precisa fazer com os seus, porque senão não dá certo. Nesta geração cada vez mais perdida, nesta geração sem referência de autoridade, sabe que cristianismo nós vamos ter pela frente? O mais medíocre, o mais raso. Porque se eu não ensinar os meus filhos as lições que os tornam pessoas de verdade, o cristianismo não alcança o coração dessas pessoas, ele não se transforma em prática. Nossa Senhora foi diante de um pedido dela, que a vida pública de Jesus teve início. Ele multiplicou o vinho. Perdoem-me também os moralistas. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um doente, foi não deixar a festa terminar. Isso é para nos recordar que quando você vive de fato a sua vida em Deus, a festa é todo dia. Mesmo quando a lágrima está correndo no seu rosto, mesmo quando o sofrimento está acontecendo em você, a festa é todo dia, porque você serve a um Deus que mantém a festa. Você serve a um Deus que não quer que a festa termine. E aí, nós temos uma ponte linda e triste ao mesmo tempo. O tempo passou, Jesus viveu a sua divindade, o caráter humano de Jesus contribuía para que as pessoas prestassem atenção no Deus que Ele era. Porque se Jesus fosse arrogante, porque se Jesus fosse prepotente, as pessoas não continuariam atrás dele até os dias de hoje. Você andaria atrás de um Deus que foi arrogante? Você andaria atrás de um Deus que despreza as pessoas? Não, sabe por quê? Sem medo de errar, todos nós aqui temos motivo de sobra para poder dizer: se Deus levasse a sério o desprezo, eu seria desprezado. Quem aqui está pronto? Ninguém. Quem aqui não peca? Não foi o que Jesus fez? Quando a pecadora estava prestes a ser apedrejada, Ele fez a pergunta mais simples do mundo. Olha, é fácil, a lei permite mesmo apedrejar, mas vamos refletir sobre ela. Tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado? Tem alguém aqui que se sente superior a essa mulher? Ele não disse isso, mas por trás dessas palavras, Jesus estava dizendo assim: às vezes vocês jogam pedra nos pecados dos outros, é para distrair os outros dos mesmos pecados que vocês cometem. Às vezes eu faço um barulhão moralista na internet,
para jogar pedra naquele que foi exposto em seu pecado, porque é uma maneira que eu tenho de esquecer o mesmo pecado que eu cometo. Eu já contei para vocês que eu pedi a Deus agora a graça da cara da paisagem. Eu quero perder a minha cara de espanto. Porque antes, quando uma pessoa me contava uma coisa muito ruim, nossa, fulano de tal traiu o marido. Aí você fala, essa cara é hipocrisia. Sabe por quê? Eu também já traí. Eu também sou capaz de trair as pessoas que eu amo. Eu que não cuido não para ver. Eu que não me mantenho ali no dia a dia, na vigilância e na oração para você ver. Eu viro um verme. Eu não estou pronto. Eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas o senhor é padre. Pois é. Padre também não vale nada, dependendo do caso. Não é garantia de nada. Se eu não cuidar da minha vida pessoal, se eu não cuidar das minhas escolhas pessoal, eu fico arrogante, eu fico vaidoso, eu fico achando que eu sou melhor que os outros, eu fico achando que só o outro peca e eu não, o pecado do outro tem mais peso do que o meu, eu viro um hipócrita. Se eu não vigio todo dia, se eu não oro todo dia, se eu não zelo todo dia pela minha vida, eu vou cometer aquele mesmo pecado que me fez ter aquela cara de espanto. Não quero mais isso. Por isso você pode me contar a pior coisa do mundo, que o máximo que eu vou falar assim, estou segurando a cara para não fazer espanto. Então, minha gente, quando nós saímos para comprar a coxinha com catupiry, a maneira como nós trataremos as pessoas que estão ao nosso lado é que darão testemunho se essa pregação fez efeito ou não na nossa vida. E aí, durante os 3 anos em que Jesus foi homem e Deus admirável, ele foi preparado para ter coragem de viver o Calvário. Num primeiro momento da sua vida, ele nos dá o vinho da alegria, mas no alto da cruz, ele nos dá o sangue da eternidade. O menino que foi educado para nos dar o vinho da alegria, também foi educado e preparado para viver o Calvário, que nos daria definitivamente a nossa salvação. O Cristo misericordioso na cruz, derramando sangue e água por nós, derramando misericórdia, é a expressão mais bonita do filho bem educado de Maria. Jesus foi educado para a coragem, Jesus foi educado para ficar em pé, e foi por isso que Nossa Senhora ficou em pé com ele, porque ela só pôde ensinar aquilo que ela já sabia. É a regra da vida. Eu só posso dar a você aquilo que eu tenho o hábito de me oferecer. E hoje, a única coisa que eu tenho para dar a vocês é o meu testemunho de ressurreição e de vida nova. Há 2 meses e meio, minha gente, eu era um homem louco para morrer. E hoje eu sou um homem louco para viver. Eu vim aqui buscar o vinho da alegria. Eu vim aqui buscar o sangue e a água da cruz. Porque eu não posso ser quem eu sou se eu não estiver diante de Jesus misericordioso e de me comprometer com Ele. Eu quero ser um filho da ressurreição. Eu quero estar como Maria, em pé aos pés da cruz, diante da sua cruz, diante do seu Calvário. Eu quero que você conte comigo. Quando você também estiver enfrentando os seus demônios, conte comigo. Eu fiquei padre para isso.
Quando você estiver necessitado de uma palavra, busque o meu ministério, porque eu fiquei padre para isso. Porque um dia também, da mesma forma como Maria educou Jesus, Dona Ana me educou. Dona Ana me ensinou, me colocou diante de Jesus e um dia me disse: meu filho, seja como ele foi, não vai dar errado. E eu perguntei para ela: mãe, eu era menino e perguntei isso para ela, por que que o coração de Jesus tem o coração para fora? E ela, sem nenhuma teologia, mas com toda a sabedoria do mundo, me disse: porque Ele não tem nada a esconder de nós, meu filho. Minha gente, o que Deus espera de nós é isso, que nós tenhamos o coração para fora. Ame quem precisar de você, ajude quem precisar de você. Mesmo que o outro tenha uma posição política diferente de você, não o odeie por isso. Não rotule as pessoas. Nós precisamos resgatar o que Jesus morreu, os motivos pelos quais morreu Jesus. Nós precisamos honrar a morte de Jesus. Nós não podemos legitimar um cristianismo que se opõe a Jesus. E hoje, na festa da misericórdia, prepare o seu coração, porque Deus vai colocar você de pé, como Ele me colocou um dia. E logo quando eu estava começando a sair do sepulcro, o Rafael Magu, que é meu guitarrista, mandou uma música para mim e falou assim: Fabinho, escuta isso. Você já batalhou muito, você lutou muito, você já procurou médico, você já fez tratamento, você já se internou. Eu acho que o que o Deus quer de você agora é que você descanse. Ele tinha razão. A música era do Ítalo Poeta, um menino precioso lá de Fortaleza. Eu mandei para o meu maestro Rafael, que está aqui comigo, que é um irmão que a vida me deu. E nós gravamos a música da vitória. E nós vamos cantar hoje com vocês aqui na Canção Nova. Eu descansarei. Diga comigo. Minha vida está difícil, minhas batalhas são muitas, mas o Senhor Jesus batalhará por mim. Eu farei tudo o que for possível, e depois o impossível pertence a Ele. Fique em pé para cantar isso comigo. Fique em pé para cantar isso comigo. Paz e bem, meus irmãos, que Deus lhe abençoe. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, compartilhe e abençoe a vida de alguém com essas palavras do Padre Fábio. Deixe nos comentários o que mais te tocou. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Jesus.